Glória a Deus, boa noite, igreja, a paz do Senhor Jesus. Que bom que você está aqui conosco esta noite. Para nós de missões, do Ministério de Missões, é uma alegria muito grande poder ver cada um de vocês aqui. Eu tenho certeza que a igreja, muitos gostariam de estar aqui, né? A igreja gostaria de estar aqui porque a Igreja Batista Luz é uma igreja missionária e hoje vocês terão oportunidade, né? Aqueles que não estão aqui, de assistir também através dos vídeos, alguma atuação da igreja no campo missionário, aqui em torno da igreja, como também o nosso missionário que está em Chiador, o pastor João Marcos, e também as nossas missionárias que estão lá se preparando na escola de missões. Então, estaremos hoje aqui dando para a igreja um pouco daquilo que Deus tem feito através da Igreja Batista Luz, que é uma igreja missionária, amém? Glória a Deus. Então nós vamos estar compartilhando com os irmãos a palavra do Senhor, que se encontra no livro básico, que é Mateus 28. É um texto muito conhecido. Nós vamos ler a partir do 16. Diz assim a palavra do Senhor: os 11 discípulos foram para Galiléia, ao monte que lhes indicara. E quando viram, o adoraram, alguns, porém, duvidaram. Então Jesus se aproximou deles e disse: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a obedecer todas as coisas que vos ordenei a vocês. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos séculos. Amém? Obrigado, Deus, por a tua palavra, por você estar, Senhor Deus, diante de ti, diante da tua igreja, para ouvir a tua voz. Pedimos que o Senhor possa revelar algo que está dentro de nós, que precisa, Senhor Deus, acender a chama por missões. E assim nós colocamos nas suas mãos as nossas vidas como instrumento nesta noite. Pedimos que tu possa alcançar os nossos corações em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, queridos. Nós separamos um texto que fala muito sobre o tema. O tema diz que missões, essa chama não pode apagar. Você pode dizer um amém? Glória a Deus. E diz Levítico capítulo 6, versos 13: o fogo arderá continuamente no altar e não se apagará. Queridos, no tempo da lei, Moisés recebeu do Senhor, a ordem de manter o altar aceso. E continuamente, todos os dias ali, os sacerdotes levavam lenha para manter o altar aceso, porque ali é o lugar do sacrifício, para que o povo recebesse do Senhor os perdões pelos seus pecados. Queridos, nos dias de hoje, Jesus, ele se fez o Cordeiro e se entregou por nós, e foi o sacrifício vivo, único, santo e agradável a Deus, e assim levou sobre si os nossos pecados, as nossas dores, nossas culpas, e hoje o altar somos nós. Na época, os sacerdotes todos os dias precisavam limpar ali a lenha, as cinzas que era consumida através da lenha no altar. E hoje nós vimos que nós temos esse fogo em nós, que é o fogo do Espírito Santo, que o Senhor, na sua grande comissão, que nós acabamos de ler, ele pediu que os seus discípulos ficassem em Jerusalém até que do alto fosse revestido. E nós vamos ver os sinais da igreja em Atos capítulo 2, 1:8, quando eles recebem de fato o poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Então a igreja recebeu esse dom do Espírito, o poder de Deus está em nós. E hoje o altar somos nós, e a lenha, ela precisa queimar e acender essa chama em nosso coração. E nós é que temos que tirar as impurezas. A lenha,
as cinzas eram as impurezas para manter o altar limpo. E hoje o Espírito Santo que está em você, que deu poder para você se aproximar do Senhor e manter essa chama acesa, é você, sou eu, somos nós que temos que limpar a nossa vida, como Paulo diz: rogo-vos, pois, irmãos, capítulo 2 de Romanos 12, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, queridos, nós precisamos ter a condição de entender, discernir através do Espírito que está em nós, que o Senhor nos comissionou para uma grande obra. E nós precisamos nos aproximarmos do Senhor, para que essa chama não pode morrer, ela não pode se apagar. E para que isso não aconteça, nós precisamos manter a nossa vida com santidade, com integridade, para que o Senhor possa nos usar e assim nós podemos ser testemunha verdadeira do Senhor. Deus quer nos usar como testemunha verdadeira e poderosa. E para isso você precisa estar em comunhão com o Senhor, para que você, através dos sinais que o Senhor fará através de você, você poderá contar as maravilhas que os discípulos contaram quando eles foram na comissão dos 12, a comissão dos 70 e dos 120, aonde eles oravam e expeliam os demônios, aonde eles falavam do Senhor Jesus, e as pessoas eram curadas, oravam e eram curadas. Então os sinais vão acompanhar aqueles que crerem, e nós precisamos estar diante do Senhor com a nossa vida no altar, para que isso realmente aconteça através da igreja, através de nós, porque a igreja somos nós. Esse fogo não pode apagar. Então missões, queridos, é para toda a igreja, como nós já ouvimos aqui. E o Senhor, queridos, vai dizer nesse texto que missões, ela nasceu no coração de Deus. O Senhor, o próprio nosso Deus, Ele ardeu a chama, né, de missões, enviando o seu próprio Filho para nos resgatar, para fazer a obra que Ele cumpriu, e depois de ter cumprida, Ele nos chamou para dar continuidade. Mas só que o Senhor, Ele nos preparou, Ele nos ensinou, e Ele mostrou como nós deveríamos fazer. Jesus, Ele, se você parar para refletir na missão de Jesus, tudo que Ele fez foi para que a igreja, para que os discípulos, para que nós hoje tivéssemos o verdadeiro exemplo, o maior exemplo de missões, de um missionário. Jesus, Ele pregou, entrou por vielas, cidades, e falou do amor de Deus, curando, salvando, libertando, fazendo sinais, maravilhas, e Ele chega diante e Ele mostrou que missões é possível se fazer quando nós verdadeiramente nós assumimos o Espírito de Deus que está em nós, que é o Espírito de amor, de compaixão, o Espírito de renúncia, de obediência. Tudo isso nós vimos em Deus. Ele deixou a zona de conforto. O Senhor deixou o seu trono, deixou a sua glória para cumprir o plano de Deus, deixou de ser servido para servir. Essa é a missão da igreja, queridos, é renunciar às suas vontades, o seu eu, a sua vontade, para poder obedecer o ID de Jesus. Então missões, ela precisa justamente ter o amor de Deus, para que você possa olhar para aqueles que estão perdidos e ter compaixão, para você olhar o ID de Jesus e obedecer, porque você não tem vontade, o servo não tem vontade, queridos. Se você entende que você recebeu do Senhor o poder, é para você exercitar. Olha, nós louvamos a Deus pela Igreja Batista Luz. É uma igreja que prepara, é uma igreja que ensina, é uma igreja que leva a missão, a visão de todo a membresia, o conhecimento daquilo que a palavra do Senhor requer de cada um discípulo. Jesus disse que se nós fôssemos discípulos, nós temos que fazer o que Ele vos manda. Se verdadeiramente for meu discípulo, fazer o que eu vos mando. Então, Jesus, quando Ele
antes de subir, né, aos céus, quando ele tem um último encontro com os seus discípulos, ele poderia falar de tudo quanto é qualquer outra coisa. E ele foi falar justamente daquilo que é prioridade na vida da igreja. Ele foi falar, reuniu os discípulos e foi falar justamente sobre missões, sobre como eles ir e fazer discípulo, pregando em todas as nações, batizando, né, inspirando pessoas a ser batizada em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas que você tem dito. Então, a verdade que Jesus queria passar para eles é que Ele era a verdade, Ele é a própria verdade. E Ele deu testemunho de que missões é possível quando você ama e quando você obedece. E Jesus vai, leva aos seus discípulos e dá a grande ordem da grande comissão: ide por todo mundo. Ide por todo mundo. Essa é a missão, porque Jesus, Ele requer que eu e você façamos conhecido os seus sinais e os seus feitos. Amém, queridos? E essa chama não pode apagar. O Senhor, foi Ele que nos escolheu. O texto de João 15:16 vai dizer: não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi e vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes, o Pai, Ele vos conceda. Foi o Senhor que nos escolheu por esta missão. Você não está aqui por um acaso. Deus, Ele te escolheu para dar continuidade à missão que Ele veio fazer aqui e nos deu autoridade, nos deu poder para que nós pudéssemos assim cumprir com excelência. O maravilhoso, queridos, que o Senhor é aquele que primeiro Ele nos deu toda a autonomia, toda a autoridade, todo o conhecimento para que pudéssemos ser bem-sucedidos nesta missão. Então, você foi chamado assim como eu, e todos chamados para a salvação também é um enviado para a proclamação do Evangelho. Não podemos ser egoístas. Hoje nós temos visto um mundo egoísta, e hoje as pessoas só pensam em resolver as suas situações e temos deixado de lado o principal. Pessoas estão morrendo com sede, com fome, igual nós ouvimos aqui na introdução do culto. E nós estamos ficando indiferentes. Nós, como igreja, não podemos ficar indiferentes. A prioridade são vidas. A prioridade é aqueles que estão perdidos. Independente se é pobre ou rico, todos nós temos uma necessidade. Quando nós não conhecemos essa verdade, a necessidade é maior. Porque essa verdade é que liberta. Essa verdade é que transforma, e nós não podemos nos calarmos. Jesus, quando Ele vê uma mulher samaritana, aonde não era bem aceito, porque havia uma certa discórdia entre os samaritanos e os judeus, e Jesus quebra o protocolo e vai ali visitar aquela mulher. E depois que Ele faz a diferença, mostrando para ela que Ele se preocupa com a vida, com a salvação, mas é de todos. Os discípulos voltam com a comida que eles foram comprar e diz para Jesus, venha comer, venha se alimentar. E Jesus disse que a minha comida é fazer a vontade do Pai. Jesus, Ele valorizou aquela mulher e valorizou aquilo que é mais importante. Ele quis mostrar para os discípulos que a vida
nós temos que ter prioridade. E Jesus sempre, quando ele curava as feridas, ele se importava com a ferida da alma, importava com a salvação. E ele diz para os seus discípulos lá em João 4:35, o 34 diz que a minha comida é fazer a vontade do meu Pai. O 35 diz: e vocês não dizem, só aqui há 4 meses, só daqui a 4 meses haverá colheita? Eu digo a vocês que abram os olhos e vejam os campos, eles estão maduros para a colheita. Aquele que colhe já recebe o seu galardão, o seu salário. Então tem bênção para você que semeia. E ajunta fruto para a vida eterna, de forma que se alegram juntos o que semeia e o que colhe. Jesus está falando com você nesta noite. Receba, queridos, essa motivação, porque tem para você bênçãos no seu galardão e frutos para a vida eterna, queridos. E ele vai fazer menção à semeadura. O tempo hoje, o tempo é hoje. Nós não podemos postergar, nem adiar e nem deixar para amanhã, para depois. Vidas estão morrendo sem salvação. E ele dá o exemplo que as sementes nascem, crescem, frutificam, amadurecem e, se nós não colhermos, elas apodrecem e se perdem. Então, não podemos deixar passar, queridos. O tempo é hoje, é agora. Então, ele dá para nós a ideia de que você plantou, já nasceu e frutificou. Os frutos estão prontos para a gente colher. E se nós não colhermos, esses frutos vão estragar e não vão se perder, para nada vai servir. Então é assim que nós temos que ver e olhar a necessidade que temos de nos colocarmos à disposição do chamado, do ID do Senhor, para fazer a sua obra neste lugar. Deixa Deus te usar. Ok, queridos? Nós vamos ver agora um vídeo com a atuação da igreja, no campo da igreja, algumas fotos, para você desfrutar e conhecer melhor o trabalho que a igreja tem feito em torno do bairro. E também estamos nos preparando para expandir também esse trabalho em outras cidades, então, em outros locais que o Senhor tem preparado para esta igreja. Esse trabalho foi ali na rodoviária, onde nós levamos alguns alimentos para os pessoal de rua, e foi uma grande bênção esse dia, onde pessoas se converteram ao Senhor, e nós tivemos a oportunidade de falar do Senhor. E infelizmente nós tivemos a triste notícia de que um desses que estavam ali na segunda-feira veio a falecer. Mas a nossa parte como igreja nós fizemos. Pode continuar passando. Ser avivados, que os corações deles possam ser restaurados pelo teu poder. Esse é o trabalho de rua, pode passar. Pode ir passando. Pode passar, o pessoal orando, a gente orando pelo pessoal na rua. Pode passar. Realmente Deus que eu quero falar com vocês, não é esse Deus que vocês só conhecem, que ouviu falar, ou de repente já fez uma intimidade muito grande com Ele, e acha que Ele Estou na frente aqui, queridos. Não sei onde ele coloca.
Aqui é onde nós nos reunimos para orarmos e assim nos prepararmos, né, espiritualmente para ir ao campo, né, precisamos de muita oração, precisamos estar muito orando uns pelos outros, nos fortalecendo para ir para o campo. Pode passar. Aqui é treinamento, onde nós nos preparamos também para atuarmos no campo da igreja, onde precisamos ter um pouco de conhecimento na abordagem de pessoas na rua. Pode passar. Pode passar. Aqui foi na frente da Unig, né? Nós temos feito muitas atividades ali com louvor, né? Nós tivemos a presença aí do grupo com instrumentos. Foi muito bom esse dia aí que nós tivemos ali também. Pode passar. Pode continuar passando. Pode ser mais rápido um pouquinho. Pode passar. Glória a Deus. Essa chama não pode apagar, queridos. Glória a Deus. Então, esse é um pouco da atuação, né, da igreja em campo. E Jesus diz: vão pelo mundo e façam discípulos. O desejo de Deus é que todos se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Né? 1 Timóteo 4:2. Quem é a verdade? A verdade é Jesus. E nós não podemos guardar essa mensagem somente para nós. Né? Como conhecerão esta verdade se não há quem pregue, se não há quem ensine? E como crerão se não há quem pregue? Então, o texto de Romanos vai falar sobre isso. Capítulo 10, verso 13 e 14, vai dizer: pois todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então invocarão aquele a quem não creram, e como crerão naquele a quem não ouviram, e como ouvirão se não houver quem pregue? A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Não podemos deixar de anunciar esta palavra, porque essa responsabilidade é de cada cristão, de cada crente, sabia? Essa responsabilidade é minha e sua, e nós precisamos entender que missões não é só para aqueles que estão longe. Missões, ela começa na sua casa, ali diante dos seus parentes, daqueles que estão mais próximos a você. O seu testemunho prega para os seus vizinhos, o seu testemunho fala alto lá no seu colégio, no seu trabalho, aonde você vai, queridos. Jesus, quando ele fala ide, ele está dando uma ordem. Esse ide, no original, ele está dizendo indo, vão. Por isso que alguns textos falam vão. Então, é em movimento. A igreja precisa estar em movimento. É indo, pregando, anunciando, evangelizando, batizando e salvando vidas, para a glória de Deus. Deus espera isso de nós, porque a igreja recebeu essa autoridade, esse poder, e nós precisamos assumir essa responsabilidade. Lucas 19:40 diz que se nós calarmos, as próprias pedras clamarão. Entenderam, queridos? Mais uma vez vou repetir. Lucas 19:40 diz que se estes se calarem, as próprias pedras clamariam. E você? Como você está? A sua vida, né, o seu chamado, né, o seu dia a dia. Você tem falado de Jesus, tem, né, proclamado esta verdade. Você foi chamado com esta missão. Hoje é dia de você, né, refletir como você está, aonde você está e o que você está fazendo para que outras pessoas vão com você para o céu. Todos estão indo para o céu? Amém? Glória a Deus. Então você quer ir sozinho ou vai levar alguém com você? Pastor, nós temos quase 3.000 pessoas aqui na igreja. Você imagina se cada um ganhar uma alma para Jesus? Até o final do ano nós vamos dobrar o número de membros. 6.000 membros, aí só está fazendo um tempo para 5.000, tem que fazer para 6. Amém? Então, este é o ano de expansão da igreja.
E a igreja cresce quando nós semeamos, quando nós plantamos. Para que nós possamos colher, a igreja precisa semear, precisa plantar. É isso que o Senhor espera de nós. Deus te deu a semente, já boa semente. E nós não podemos desistir em meio às lutas, porque não é fácil falar do amor de Jesus e nós deixarmos nossa zona de conforto e ir para a rua. Mas quando você para olhar que alguém fez isso por você, e se você não tivesse alguém para falar de Jesus para você, você não estaria aqui hoje, você não teria a vida que você tem, você estaria talvez até morto ou preso às drogas, aos vícios, e o Senhor te libertou através de alguém que Ele usou para que isso acontecesse. Você para falar assim, não posso ser egoísta, eu tenho que fazer discípulos, eu tenho que falar de Jesus, eu tenho que mostrar para alguém que eu estou indo para o céu e que Jesus me salvou, me transformou, e você vai ver que todos nós temos condições para isso. Talvez você se ache tão pequeno, não sei falar, eu sou tímido. Queridos, se você olhar para a palavra do Senhor, você vê a ordem que o Senhor deixou, você vai ver que você não está só. Mas Mateus 10, 20 vai dizer que quando você abre os seus lábios, é o próprio Espírito que fala por você. O Senhor, Ele não te deixa sozinho, como nós vamos ver aqui na palavra. Ele está sempre presente. Quando você então começa a entender que Ele te escolheu, que você foi escolhido por Ele para você dar frutos, e você não pode ficar com a árvore sem dar frutos, porque a árvore que não dá fruto, ela é cortada, é lançada fora. Então o Senhor, Ele deixou a sua palavra para nos advertir e nos chamar a atenção. Porque se você realmente nasceu para a salvação, você tem que nascer para a proclamação. Se você nasceu do Evangelho, foi de graça que você recebeu, você de graça você dá também. O amor que hoje você tem, ele precisa transbordar, e essa chama não pode apagar. E para que isso ela venha realmente gerar vida, ter vida, você tem que movimentar, você tem que falar. E se você testemunhar do que Deus fez para você, vidas já vão ser transformadas, porque a sua foi. É isso que Deus espera. Então, não tem desculpa para nós não falarmos de Jesus, porque o pouco que você sabe já é o muito para que aqueles que não conhecem Jesus se converter. Creia nisso. Amém? Nós vamos ver agora o vídeo do pastor João Marcos, porque, como nós falamos aqui, essa igreja é uma igreja missionária, e nós temos um missionário em campo, atuando lá em Chiador, e Deus tem abençoado o seu trabalho lá, e nós temos que orar pelo pastor, porque a igreja que não evangeliza, ela deixa de ser igreja. E nós louvamos a Deus por esta igreja, porque ela se importa, se preocupa com isso. E nós precisamos acender essa chama para que ela comece a queimar e arder em toda a igreja. Porque essa é o desejo de Deus, que a igreja se coloca na brecha para que as pessoas sejam alcançadas. Ele nos deu esse privilégio, queridos. O privilégio é nosso de falar do amor de Deus, porque a própria Bíblia diz que conformosos são os pés dos que anunciam as boas novas de salvação. Então Deus nos escolheu, não nos deixou sozinhos, nos capacitou, e nós não podemos ficar alheios às pessoas que precisam da igreja. A igreja é o único órgão capaz de levar a salvação, e a transformação de vidas. Não tem outro órgão. Jesus confiou esta missão à igreja, ela deu autoridade para nós, a igreja, porque Ele entende que esta missão tem que ter amor. É isso que precisa ter, isso que precisamos queimar. Vamos ver o vídeo então do pastor, Olá, Igreja Batista Luz. Aqui quem vos fala é o pastor João Marcos, missionário da Igreja Batista Luz, aqui em Chiador, Minas Gerais, falando de algo que transborda o meu coração, que é missões. A gente sabe que Jesus Cristo nos mandou ir, não mandou ficar, ir em todos os lugares,
Onde você passa, você exala o perfume de Jesus, não tem jeito. Onde você fala, onde você está, as pessoas estarão vendo o Evangelho de Jesus. E muitas vezes você será a primeira Bíblia que será lida, né, através da sua vida. Nós sabemos a importância da igreja, a igreja que vai, a igreja que entende, né? Francisco Nunes, um mexicano que fundou uma das cruzadas evangelísticas, disse certa vez que enquanto a igreja não cumprir a sua missão evangelística e missionária, não poderá justificar a sua existência. Então nós fomos chamados para fora, nós fomos chamados para ser luz do mundo, nós fomos chamados para ser sal da terra, dar gosto a este mundo que não tem mais gosto. Mas graças a esses missionários, graças à igreja que tem essa visão, muitas pessoas são alcançadas. Eu fui alcançado através de um trabalho missionário, você foi alcançado. Então que nós possamos ter essa visão de pregar esse evangelho, de valorizar a obra missionária e evangelística até que o Senhor venha. Deus abençoe, fica com Jesus, o Senhor é com vocês aí. Amém, queridos? Vamos aplaudir ao Senhor aí pela vida do pastor, né? Que Deus abençoe o seu trabalho lá, porque ele está representando a igreja no campo missionário. Nós precisamos estar orando e também contribuindo, que as missões também é importante nós orarmos, já que nós não podemos estar com ele lá, podemos também ajudá-los nesta missão. E porque nós não estamos sós, né? Jesus disse que estaria conosco, né, todo o tempo, né, até a consumação dos séculos. Ele garante, né, como nós falamos aqui, a missão. Ele não nos deixa só, e ele disse que a autoridade que nos deu foi para vencer os nossos adversários, nosso inimigo, e a igreja teria, né, os seus opositores, que é o inimigo, mas ele diz que as portas do inferno não iria prevalecer contra a igreja do Senhor. Então, você crê que maior está em nós do que está no mundo. O mundo jaz do maligno, mas o Senhor é aquele que nos faz vencer o maligno, porque Ele veio desfazer as obras do maligno e deu autoridade à igreja para pisar na cabeça da serpente. Então, assume essa posição, porque você não está sozinho. Toda vez que você for falar do Senhor Jesus, creia que Ele estará contigo, te inspirando, te usando e falando através de você, porque foi para isso que Ele te chamou, queridos. Ele te escolheu para isso, mas Ele não nos deixou só, porque Ele garante o chamado. É tão bom se você parar para refletir, você vê que Jesus nos comissionou, Ele nos deu autoridade, nos deu poder, Ele nos chamou, né? Foi Ele que nos escolheu para fazer a obra e está presente para nos ensinar como ele fez na prática, mas na hora ali, se faltar alguma coisa, o Espírito Santo vai lá e te dá. Olha que maravilha. Então você não precisa ter medo, porque o verdadeiro amor, né, lança fora todo medo. Então, Jesus está contigo. Então nós não devemos temer a nada, a ninguém, porque o Espírito Santo está em nós, nos dará condições de repreender o mal. Amém? Ele colocará a palavra nos seus lábios, e então essa chama não pode apagar. Você tem que se alastrar esse fogo, amém? Eu quero concluir, né, chamando aí, desculpa ainda, dizendo o seguinte, eu anotei aqui a conclusão para vocês: fazer de missões não é um privilégio de alguns, e sim de toda a igreja. Todos que foi chamado à salvação, foi chamado à evangelização, e a responsabilidade de cada cristão. A igreja que não evangeliza, ela deixa de ser igreja, e a igreja somos nós. Se você não pode evangelizar, a começar pela sua casa, seu vizinho, seu bairro, a cidade, o estado e fora do país, porque não podemos chegar diante de Deus com as mãos vazias. O Senhor colocou uma missão nas tuas mãos. Então,
Ele vai, né, quando o Senhor voltar, nós precisamos dizer que as dracmas que Ele confiou a nós não podemos enterrar, nós temos que granjear. Então, você nasceu do Senhor, você precisa fazer com que outros venham a nascer através de você, né, usando você através do Espírito Santo de Deus. Né? E tem algo, né, que eu até coloquei para o pastor ali, assim, a autoria dele, quando nós estamos dando o estudo de Visão e Luz, lá tem um texto que me marcou muito, que diz o seguinte: não pregar o evangelho é o mesmo que esconder o remédio de quem está doente. Palavras do pastor Zé Mauro. Vamos repetir. Não ouvi um amém aí. Não pregar o evangelho é o mesmo que esconder o remédio de quem está doente, irmão. Guarda isso no seu coração. Essas são palavras do pastor Zé Mauro, lá no Estudo Visão Luz, quando nós estamos reproduzindo para todos aqueles que chegam, né, na igreja, né, como membro, e aqueles que foram batizados, passam lá pela classe Visão Luz. Eu aprendi isso quando eu cheguei na igreja lá e guardei isso comigo. Então você coloca o seu coração. Tem pessoas doentes, precisando de remédio. E se você não falar, você é a mesma coisa, você está negando a solução, o remédio para as pessoas. O mundo está doente. O mundo precisa de Jesus. O mundo precisa da igreja. E você é a igreja. Eu sou a igreja, queridos. Agora nós vamos ver o último vídeo aí das meninas, né, da Sara e da Letícia. Amém, queridos? Elas estão se preparando na escola de missões. Nós vamos ver agora, vamos matar a saudade delas também. Oi, gente, eu sou a Sara e eu sou a Letícia e nós somos missionárias da Igreja Batista Luz. E nesse ano nós estamos aqui na Dunamis Farm fazendo uma escola de missões. É isso aí, galera. Nós podemos ter vindo para cá, os nossos pais vieram para cá, mas nós temos a convicção e nós sabemos que nós estamos aqui é porque, com a graça de Deus, Ele tem abençoado as mãos de vocês que nos enviaram e continuam nos abençoando enquanto estamos nesse lugar. Sim, e se você quiser continuar acompanhando tudo aquilo que a gente tem vivido aqui, você pode entrar em contato com a gente nas nossas redes sociais que vão aparecer aqui. E se você quiser fazer uma oferta agora, o nosso Pix vai estar aqui na tela, então fica ligado. Sim, nós estamos com muitas saudades e nós somos extremamente gratas porque nós sabemos que o Senhor tem nos sustentado através da oração de vocês. Sim, nós amamos vocês e nos vemos em breve. É isso. Tchau. Amém, queridos? A banda pode subir. Então, são as nossas missionárias. E hoje você teve um pouco da visão do trabalho missionário da igreja. E nós gostaríamos muito que você estivesse orando, né, por um ministério de missões, e que o Senhor nesta noite possa ter falado grandemente ao teu coração, porque esta missão, como nós falamos aqui, não é privilégio somente do ministério, é um chamado para toda a igreja. E missões nós podemos ir, contribuir e orar, e você pode fazer isso, né, pelo ministério, pelas nossas irmãs que estão, né, no campo, pelo nosso pastor que está lá em Chiador, enfim, por cada um, né, para que o Senhor levante, né, obreiro para a sua seara. Jesus certamente falou para os seus discípulos: verdadeiramente a seara é grande, mas poucos são os ceifeiros. Rogai ao Senhor da seara para que mande mais ceifeiros. Amém, queridos? E nós queremos chamar o ministério agora de intercessão aqui na frente. Meus irmãos, esqueci, né? Eu ia chamar. Deixa por enquanto, a Tati precisa dar um testemunho aqui. Para a edificação da igreja. Pode ser? A pastora Tati está aqui para dar um testemunho à igreja, e isso vai edificar as nossas vidas. Amém, queridos? A paz, Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família. Palavra abençoada, amém. Pastor Hugo, Deus continue te abençoando. Testemunhar é sempre bom. Atos 1:8 diz: e vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. Amém? Então começa aqui, Jerusalém aqui, a gente precisa testemunhar, porque o nosso testemunho vai fazer novas vidas também serem alcançadas para o reino de Deus.
Eu tenho feito uma live todo sábado sobre finanças e aprendi em um dos livros que eu estou lendo que o maior investimento que a gente tem que fazer, financeiro, não é em banco, não é guardar o nosso dinheiro no banco. O nosso maior investimento financeiro precisa ser no reino de Deus. Sabe por quê? Porque a gente está aqui para levar pessoas para o céu e não coisas, porque isso aqui tudo vai perecer. Mas você e eu, nós somos eternos. Então, se você tiver que investir, quer ver o seu dinheiro multiplicar, quer ver o seu dinheiro render, invista no reino de Deus. Invista em missões. Amém? Em nome de Jesus. Mas a vinda minha aqui é bem rápida, espero ser breve. Mas eu estou com meu coração muito alegre, porque nós estamos apenas iniciando o mês de junho. E Deus já fez um grande milagre na minha vida de domingo para segunda-feira. Na verdade... segunda-feira de madrugada eu acordei com uma palavra. Aliás, eu estava dormindo ainda, não foi um sonho, foi realmente a palavra de Deus falando no meu coração, dizendo para mim o seguinte: não é para você entender, é para você viver. E aí eu acordei assim e na hora veio sobrenatural. E o pastor pregou lindamente aqui no domingo, eu levei aquela palavra para o meu coração. Enfim, eu fui para um aniversário à noite e há mais de 10 anos eu tinha um cisto na minha mão esquerda. Toda vez que o pastor conversava comigo, ele olhava para mim e levava um susto com aquele cisto. E ele dizia assim: Tatiana, o que é isso? Eu falei: pastor, é um cisto por conta do trabalho. Eu trabalho com a mão direita, mas a esquerda segura o espelho, né? E aí, muito tempo fazendo aquilo, trabalho, apesar de ser nova, gente, já tenho quase 25 anos de formada. Então, há muitos anos fazendo esse trabalho exatamente do mesmo jeito, né? E adquiri esse cisto. E eu morava em Paracambi ainda, ele já existia, ele era pequenininho e depois ele foi crescendo. Só que de um ano para cá ele cresceu muito e aquilo já estava me incomodando a ponto de me incomodar esteticamente. E eu fui a uma consulta no médico, e o médico especialista em mãos, porque eu não posso fazer com qualquer, não poderia fazer com qualquer médico por conta do meu trabalho. E quando foi na segunda-feira, eu estava num aniversário, algo totalmente informal, e na casa que eu estava, a gente está querendo abrir uma célula nessa casa. E a pessoa, ela disse que chegou, assim que eu cheguei, ela perguntou assim: mas abrir uma célula, não tem que estar preparada, meu marido, a gente não precisa estar... mas ela estava insegura, e eu disse para ela que ela ficasse bem tranquila, que nós estaríamos ali cobrindo a família dela espiritualmente, com jejum e oração, enfim. E ela continuou fazendo as coisas dela, e de repente eu comecei a conversar com o filho dela, coisas totalmente informais, e de repente eu senti uma fisgada na minha mão, a mão do cisto, e eu segurei assim para ver. Toda vez que essa fisgada sempre acontece, e toda vez que... E quando aconteceu ali, eu botei a mão, e eu falei: meu Deus, quando eu botei a mão, gente, não tem mais cisto. Não tem mais cisto, amém? Totalmente formal, não foi um culto, não foi oração de cura, não foi nada. Gente, pastor Fábio Pérez, no sábado, eu fui nesse médico na quinta-feira, véspera de feriado da Páscoa, sábado teve manhã de cura ali no Auditório Gerações. Eu falei para o William e para a Carla que eu não queria estar na lista de jejum e oração, de oração naquele dia, eu ajudo no profético, porque eu queria receber oração. Mas não teve jeito, tinha muitas pessoas para receberem oração, e ele me pediu ajuda, eu fui. No final, o William e Carla oraram por mim, colocaram a mão, nada aconteceu naquele momento, mas eu falei: Senhor, eu não quero fazer essa cirurgia, eu não quero fazer, eu ia ter que usar uma tela, eu ia ficar mais de 1 mês e meio com o braço imobilizado, sem contar que eu estava com todos os meus tendões dessa mão dobrados, eu ia ter que fazer uma cirurgia de ponta a ponta, e eu falei: Senhor, eu não vou fazer essa cirurgia, se eu fizer, então é porque é para eu parar, eu não vou trabalhar mais. Se eu fizer isso, eu tinha certeza que eu ia ficar pelo menos uns 2 anos parado, até a mão voltar ao normal, eu não ia conseguir trabalhar. E aí eu fui para casa, eu falei: primeiro eu vou na igreja receber a oração, e eu creio que lá eu vou ser curado. E o pastor Fábio Pérez, ele me abraçou chorando muito, ele falou para mim: se não se esqueça que você carrega a cura.
Você carrega a cura, mais do que ninguém você carrega a cura. Você foi curada de um câncer. Então, gente, se eu fui curada de um câncer, o que é um cisto na mão que o Senhor não possa fazer? E eu fui embora e muitas vezes eu acordava, eu orava, Senhor, me cura. Eu fazia movimento com as minhas mãos, Senhor, cura, cura. E ali, num lugar, num ambiente totalmente... que não era um ambiente, era um ambiente espiritual, mas não estávamos ali orando naquele momento, pregando, nada, absolutamente nada. E eu comecei a chorar e a pessoa, a dona da casa, ela virou para mim e falou assim, ontem nós estávamos juntas e eu falei assim, e ela falou, dentro de mim eu falei, meu Deus, como que ela vai ter que fazer essa cirurgia? A Tati está chegando a ficar com a mão torta. Ela pensou com ela, falou, eu fixei isso. Eu comecei a chorar a hora que eu vi que o cisto não estava mais na minha mão. E aí ela falou assim, meu Deus, eu pedi um sinal para Deus e Deus me deu. Essa casa vai ser aberta para uma célula. Você podia aplaudir ao Senhor, gente? Antes de começar, a cura já está sendo estabelecida naquele lugar. Amém, gente? Deus é muito bom. Que você leve isso para o seu coração. E eu quero saber se tem alguém aqui, porque eu sei que tem, inclusive nesse altar, alguém que tem o cisto como eu tinha. Eu quero saber se tem alguém aqui com cisto na mão ou no pé, em algum lugar você tem um cisto, ou qualquer outra enfermidade. E o Ministério de Intercessão vai estar aqui, nós vamos estar orando pela sua vida, e você vai receber sua cura, quem sabe? Eu creio, em nome de Jesus, que você pode sair daqui como eu, sem nada na sua mão, ou no pé, onde você quer que for. Você crê nisso? Então, se você crê, dê um glória a Deus, gente. Aleluia, glória a Deus. Pastor, obrigada, tá bom? Glória a Deus. Que bênção. Então eu gostaria de chamar o Ministério, né, de Intercessão para estar aqui à frente. E agora também os missionários, né, o grupo de missões. Eu gostaria que viessem todos aqui à frente. Nós vamos estar pedindo que eles estejam orando por nós também. E você, igreja, que entendeu que o Senhor quer acender essa chama em você também. Venha estar conosco, venha fazer parte desse exército, desse grupo que está aqui à frente. Você que ouviu a voz do Senhor e entende que essa chama precisa arder também em você. Enquanto o ministério vai estar louvando ao Senhor, nós vamos estar aqui intercedendo pelo grupo de missões e por você que nesta noite acendeu a chama para fazer, né, o ID do Senhor ali na sua casa, aonde o Senhor te colocou, queridos. Porque se Deus tem um chamado para você fora do país, Ele vai te preparar primeiro aqui. Deus primeiro vai começar a acender essa chama em você, lá na sua casa, na sua família, aonde você está inserido, para que essa chama comece a acender e queimar até que você possa ir aonde o Senhor quer te levar. Então esse é o teu momento. Enquanto nós vamos estar adorando aqui, se você entendeu que você precisa tomar uma decisão de se colocar na brecha, nas mãos do Senhor, e se o Senhor está acendendo essa chama novamente em seu coração, esse é o seu momento.